Olá, como vamos? Espero que todos vocês estejam muito bem, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que possamos, a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse instante, começar a refletir a respeito de como estamos nos manifestando no mundo. Como nós queremos que o ano de 2026 seja um ano novo, um ano diferente, um ano repleto de boas novas. Nós temos alguns instantes, alguns minutos, para conversarmos a respeito de todo o bem que somos capazes de realizar. O amado Mestre Jesus nos convida a realizarmos não prodígios, mas realizarmos todo o bem possível. Ele nos diz que a caridade real, a caridade pura, a verdadeira caridade, é aquela que nos permite sermos benevolentes para com todos, indulgentes para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Como podemos nos dizer bondosos, caridosos, capazes de perdoar, se não conhecemos a nós mesmos? Se não temos a condição ainda de diagnosticar aquilo que nos causa pânico, aquilo que nos causa revolta, aquilo que nos entristece, aquilo que nos decepciona, aquilo que nos faz sofrer. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, dizer que fulano, beltrano, cicrano foi o culpado. Mas será que nós também não temos uma parcela de culpa nisso tudo? Estamos aqui de passagem, né? E só levaremos conosco aquilo que fizermos de bom, de bem, de belo, né? A nossa evolução espiritual depende das nossas ações, e as nossas ações dependem de como estamos pensando, do que estamos sentindo, de quem verdadeiramente já conseguimos ser. A lei de progresso e de evolução. E nós conseguiremos, já, evoluir, progredir, sairmos desse lugar comum em que nos encontramos e que muitas das vezes achamos até que é o melhor lugar que poderíamos estar. É o lugar que conseguimos estar, não o melhor, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 643, Kardec faz uma pergunta bem interessante. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Os espíritos foram taxativos, esses nossos irmãos vieram nos dizer de forma imperativa: não há quem não possa fazer o bem. Todos nós somos dotados de virtudes que nos levam a uma prática bondosa, uma prática bendita, uma prática que nos eleva e que nos alegra, que nos anima, que nos tira de uma zona confortável e nos leva a uma zona favorável à evolução. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar o bem. Esse orgulho, esse egoísmo que ainda mantemos dentro de nós, muitas das vezes nos faz sermos rudes, nos faz ser indelicados, pouco gentis, pouco amáveis, pouco desejáveis. Às vezes nós criamos um clima totalmente propício à discórdia, a conflitos, a intrigas, a disseminação da raiva, do ódio. Precisamos nos curar disso. E só conseguiremos nos curar quando fizermos essa faxina. Pegar esse orgulho e esse egoísmo, principalmente, que ainda está em nós, e colocarmos ele em uma condição tão diminuta que ele não se apresente. Ou que se apresente de forma
muito rudimentar, muito pequenininha, que não venha causar grandes estragos, né? Basta que se esteja em relação com o outro, com o homem, com a mulher, com o jovem, com a criança, com o idoso, com a vida, com os animais, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência humana que não tenhamos essa oportunidade. A vida nos oferece a prática do bem, a prática e o exercício da benevolência. Ah, como é difícil. Não, tudo na nossa vida é desafiador, né? E por quê? Porque fazer o bem apenas não basta, né? Nós precisamos fazer o bem com amor, com entrega, fazer o bem com verdade. A caridade, ela é o exercício do amor. É o amor em ação, como nos diz Joana de Ângeles. E a gente precisa realmente desenvolver essa habilidade, essa capacidade do amai-vos uns aos outros. Nos pequenos gestos, na observação. Aí vem a questão da indulgência. Se coloque no lugar do outro. Será que o outro não está passando por uma situação difícil? Aonde ele não esteja tão bem como nós gostaríamos que ele estivesse? E o que ele está nos proporcionando nada mais é do que aquilo que está nele, que está naquele momento dentro do seu ser. Então, perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender, ter um olhar de fora daquela situação. No momento a gente se aborrece, se entristece, se enraivece, né? E podemos tomar atitudes terríveis. Podemos dizer palavras dolorosas, palavras até mesmo de baixo calão. Mas quando a gente sai da cena, que olha e fala assim, que vergonha, eu podia ter feito diferente, eu poderia ter me acalmado, eu poderia ter mudado aquela situação. Nossa, como eu agi naquela situação. E eu não estou gostando dessa visão que eu estou tendo de mim mesmo. Não é sair da cena para olhar o outro, é sair da cena para olhar como nós nos comportamos diante daquela situação. E quando nós nos olhamos, muitas das vezes nós nos envergonhamos. Podemos até não admitir, né? Porque somos fracos. O nosso orgulho ainda não nos permite admitir. Ou quando permite, nos envergonhamos e falamos de forma muito tímida e temerosa. Poxa, eu errei, me desculpe. E é assim, nesses pequenos gestos, nessas atitudes, nessa observação, nessa compreensão de nós mesmos, é que nós vamos mudando quem ainda estamos sendo. Não fazer o mal não é o suficiente. Precisamos fazer todo o bem possível, como eu já disse lá na frente, quando a gente começou o nosso bate-papo. Então, quando estamos dispostos a mudar a nossa frequência, quando estamos dispostos a mudar a nossa percepção de mundo, quando nós estamos dispostos a compreender e respeitar o outro. E compreender e respeitar o outro não significa concordar, né? Não. Eu te respeito na sua escolha, na sua forma de estar, na sua forma de ser, mas eu não comungo dessa mesma ideia. Eu não concordo, mas eu respeito. E é isso que a gente quer que o outro faça com relação a nós, que façamos ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. E se eu quero que o outro me compreenda, se eu quero que o outro me respeite do jeitinho que eu estou, do jeitinho que eu consigo ser, eu também tenho que aprender e desenvolver essa habilidade amorosa de respeitar e compreender o outro, né? Como é verdadeiro esse conteúdo que Jesus nos traz das bem-aventuranças, que nos dá ânimo,
que nos coloca em uma condição de verdadeiros aprendizes do bem. Fazer o bem, ao contrário do que à primeira vista possa ser, não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, né? Um copo de água a quem tem sede, um sapato a quem está descalço, ou uma roupa a quem está com frio. Esse é o nosso dever. E, por ser o nosso dever, nós temos que fazer isto todas as vezes que a oportunidade chegar até nós para fazê-lo. Sem esperar nada em troca, sem alardear, sem colocar nas redes sociais, sabe? Porque nós temos esse compromisso uns com os outros. Nós vivemos em sociedade e, como seres sociáveis que somos, precisamos uns dos outros. Quem hoje me parece ser estranho, amanhã pode me ser muito simpático. E podemos até criar vínculos, afetividades, amorosidade, relações verdadeiras que farão toda a diferença. Porque cada indivíduo que cruza o nosso caminho é um ser que chega até nós para nos ensinar algo. Para nos ensinar algo. E com certeza ele aprenderá algo também conosco. E o que é que ele vai aprender? O que é que eu estou disposto a passar para o outro? Né? Quando nós treinamos o desapego, doando, né? Fazendo este gesto de doar algo que alguém esteja precisando, é maravilhoso, é um exercício, né? Dos desapegos das questões materiais. Mas nós precisamos fazer o bem com o olhar da caridade real. Eu tenho ouvidos atentos para ouvir o outro, para tomar conhecimento do que realmente está afligindo o outro, a escuta amorosa, né? Um abraço sincero, um aconchego, um acolhimento a quem está precisando de um ombro amigo, ou simplesmente de uma palavra de consolo, uma palavra que anime, uma palavra que esclareça. Essa caridade é o amor em ação. Vai além do nosso dever, é o nosso compromisso. O compromisso de levar ao outro tudo aquilo que eu sou capaz de fazer pelo outro, me doando, doar-se, fazer uma visita a quem está hospitalizado ou quem está acamado, fazer com que o outro sinta a saudade da gente. Poxa, você nunca mais esteve aqui, sinto sua falta, você é importante para mim. Quando você está perto, eu me sinto bem. Olha que maravilha. Você poder transmitir isso a partir de pequenos gestos, de um sorriso, de um olhar atento, de um silêncio providencial, né? Porque nem sempre é a palavra que é necessária naquele momento. Mas às vezes a pessoa só quer ser ouvida e o silêncio respeitoso faz muito bem, né? Doar-se, doando um pouco do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso carinho, da amizade, do respeito, da compreensão, do amor. Enfim, olha quanta coisa maravilhosa nós podemos e devemos fazer uns pelos outros, né? E todos, sem exceção, podemos ser úteis, doando-nos, como, por exemplo, quando ouvimos com atenção, né? Como eu falei, né? Esse interlocutor aflito vai se acalmar, ele vai se sentir respeitado, ele vai se sentir gente, porque tem alguém ali, aliviando a sua angústia, a sua ansiedade, em saber ouvir.
sem julgamento, sem condenação, sem crítica, apenas para que ele alivie, né, as suas tensões. E isso já é muito bom. E o bem que nós fazemos, o bem que nós praticamos em algum lugar, será o nosso advogado em qualquer parte. Portas se abrem, convites chegam, amizades se constituem, né? E nós? Será que já sabemos realmente ser cristãos? Né? Será que nós já conseguimos receber a graça bendita da espiritualidade maior pelas nossas atitudes, pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras, pela nossa forma de estar se manifestando no mundo? Eu digo sempre isso, que quando nós estamos buscando nos harmonizar com o universo, nos harmonizar com as leis morais, as leis divinas, quando nós estamos sendo benevolentes não somente para com o outro, mas principalmente para conosco, né? Cuidando dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. E o nosso corpo pede atenção, pede cuidado, pede respeito. Nós temos que saber cuidar muito bem dessa máquina, porque enquanto nós estivermos aqui, só estaremos aqui quando ele estiver funcionando bem. E nós precisamos estar aqui. Se aqui é uma grande escola, é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente se melhora. Não na erraticidade. Não que lá a gente também não venha evoluir, não venha crescer, não venha ter méritos, né? De acordo com as nossas ações. Mas é aqui a nossa grande prova. Quando se diz que o planeta está em prova e expiação, diga: eu estou em prova, eu estou em expiação, eu estou precisando passar de ano. Eu estou precisando evoluir, sair dessa classe que eu me encontro, esse nível evolutivo em que eu estou, para um nível acima. É custoso, é difícil, porque a gente precisa passar pelas provas. E como é que eu vou saber que estou passando pelas provas se não for vivenciando, vivendo convivendo com o outro? São nos atritos, são nas experiências que nós vamos percebendo: poxa, eu já melhorei. Poxa, como eu já cresci. Nossa, como eu estou diferente. Antes eu poderia agir dessa forma, antes eu agiria dessa outra maneira, antes eu pensaria dessa forma, e agora não. Sinal de que eu subi um degrauzinho na minha escalada evolutiva, né? E o Livro dos Espíritos, na questão 646, nos diz que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Aí eu me lembrei do óbolo da viúva. Será que eu estou nesse nível em que eu penso mais no auxílio ao próximo do que no auxílio a mim mesmo? Será que eu sou capaz de tirar do meu alimento para alimentar alguém? São atitudes do nosso dia a dia. Não precisamos ter grandes missões, feitos incríveis para a prática do bem, né? Um Deus te abençoe, vá com Deus, né? A gente consegue sim mudar a nossa vibração, a nossa faixa vibratória se alinha com a faixa vibratória dos bons. Aquele que escuta, se estava em uma situação penosa, passa para uma situação melhorada. E a gente pode mudar o mundo à nossa volta. Se eu quero modificar o mundo lá fora, primeiro eu tenho que modificar o mundo aqui dentro. Tenho que modificar a mim.
Depois, observar o que está acontecendo dentro do meu lar. E fazer com que o meu lar seja um templo de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Para que depois eu possa sair e tentar modificar lá fora. A gente quer fazer de lá para cá. Eu quero que o mundo esteja em paz. E você está em paz? Sua consciência está tranquila? Você está feliz com as suas atitudes, com seus gestos, com suas ações? Você se alegra ao lembrar do dia de ontem? O dia de ontem. Alegra. É um exercício. Quando Santo Agostinho nos convida a fazer esse tipo de reflexão, todas as noites, quando formos dormir, né, que a gente faça uma revista do nosso dia, é para que a gente perceba os nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, e aí a gente possa, então, se trabalhar para que os positivos se repitam e até mesmo cresçam, e os negativos sejam reparados e, na medida do possível, ajustados, consertados, para que a gente não caia nem nas velhas, nem nas novas tentações, como nos diz o Pai Nosso, né? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço. Todo esforço, todo empenho, toda dedicação, toda entrega naquilo que a gente faz, o mérito é nosso. A gente quer que a espiritualidade venha e faça por nós, nos diga o que é que nós devemos fazer, a gente quer que o outro resolva o nosso problema, a gente quer que o outro seja a nossa muleta. E o mérito fica para quem? Se quem tem que passar de ano sou eu não posso estar usando de pescas, né? Como na escola. Não posso. Eu tenho que fazer o meu esforço de aprendizado. E no esforço do aprendizado, eu preciso ter ações que digam para mim e para quem está à minha volta de que, poxa, todo esforço valeu. Você está passando na prova com mérito, com boas notas, né? Ficar na média é bom, né? Mas não é o suficiente. A gente tem que sair da média. Por que a gente tem que sair da média? A gente, quando eu digo a gente, principalmente nós, espíritas, é porque nós já sabemos demais de coisas que os outros, as outras pessoas que estão fora desse quadradinho em que nós nos encontramos, não sabem. Então, nós temos que estar nos esforçando para sermos diferentes. Diferentes na forma de agir, diferentes na forma de pensar, diferentes na forma de estar, para que o nosso ser se eleve. Não é desmerecendo ninguém, nem religião nenhuma, nem crença nenhuma, nada, não é isso. É porque de que nos serve todo esse bate-papo que a gente vem escutando desde quando a gente entrou pela primeira vez na casa espírita, as doutrinárias que a gente escuta, os grupos de estudos que a gente participa, os livros que a gente lê, os vídeos que a gente assiste, se não for para colocar em prática os seus ensinamentos. É para quê? Para encher o nosso juízo de informações? Não. É para que essas informações façam parte do nosso aprendizado. E aprender é prender em nós o conteúdo para que ele seja utilizado sempre que for possível e necessário. Aí nós estaremos realmente fazendo bom uso de tudo isso que eu acabei de falar, né? E melhor conta tem Deus, o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. É aquele óbolo da viúva que eu falei antes, né? Está errado? Não, claro que não. É válido? Também é válido. Mas veja o esforço de quem tem tão pouco dividir. E é muito fácil a gente encontrar vizinhos que têm muito pouco em sua panela e dizer assim, não, vizinho, a gente bota um pouquinho mais de água e dá para a gente comer, a gente dividir aqui esse feijãozinho.
Temos que pensar nisso, né? Não praticar o mal, portanto, é um bom começo. Mas não é o suficiente, como eu já tinha dito, né? A justiça divina determina que cada um receba sempre a recompensa ou sofrimento segundo as suas obras que realiza. E a justiça divina está aí, ó, pairando no ar. Nós vivemos um verdadeiro Big Brother. Está aí, né? Começou de novo o Big Brother. Tem muitas pessoas que gostam, que assistem e tal, e esquecem de que nós também estamos no Big Brother. Estamos sendo observados pelos bondosos irmãos espirituais, pelos nossos afetos espirituais, como também pelos nossos inimigos espirituais, pelos desafetos da doutrina espírita, por aqueles que não querem ver a humanidade evoluir. E quem é que vai nos colocar no paredão ou vai nos levar à vitória? Com quem é que a gente está sintonizando? Quem são esses que estão próximos a nós, né? E, como eu já falei, como espíritas, compete nos esforçar para que as ações expressem sempre e unicamente o bem em favor de todas as criaturas. E todas as criaturas mesmo, inclusive a mãe natureza, inclusive os nossos animais, inclusive os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Perdoe não apenas 7, mas 7 vezes 70 vezes. Nossa, a forma imperativa de Jesus nos dar comando nos diz o seguinte: Jesus sabe do que somos capazes. Ele tem conhecimento das nossas virtudes, das nossas potencialidades, das nossas capacidades. Ele não iria nos pedir algo que não tivéssemos condição de fazer, né? Mas tudo aquilo que ele nos traz, ele ainda continua a nos trazer, tá? Porque com todas as vezes que nós lemos o Evangelho, né, os evangelistas, nós estamos tendo a lição no hoje, no aqui, no agora, no presente de Jesus, né? Embora tenha sido dito ou feito, né, lá atrás, há mais de 2025 anos, é o hoje que faz a diferença. É no hoje que temos que agir, que praticar, de pegar esses ensinamentos tão verdadeiros e tão necessários para a nossa evolução. Porque nós somos livres para fazer nossas escolhas, né? Mas não nos esqueçamos de que somos prisioneiros das suas consequências. Depois a gente chora, a gente se arrepende, a gente fica angustiado, aí vem as melancolias, tristezas, decepções. Para que a gente não tenha que passar por tudo isso, não é mais fácil a gente refletir, analisar, ponderar e ter o bom senso? Oh, coisa boa é você ter bom senso sempre, né? Isso é maravilhoso. Então, através de nossas realizações, seremos analisados. Não somente não é por Deus nem pela espiritualidade, não, mas pelos nossos semelhantes. Você quer ser aquela pessoa que, Ave Maria, lá vem ela, meu Deus, é um poço de reclamação, ou mulher chata, ou criatura difícil, ou homem insuportável. É assim que a gente quer ser visto, que a gente quer ser sentido pelo outro, né? Então, nós estamos ali, nos colocando em jogo. Você quer ganhar o jogo? De que forma? Competindo da melhor maneira possível, de forma lícita, né? De forma prazerosa. Ou você quer manipular o jogo para você ganhar sempre,
mesmo que deixe um rastro de antipatia, de raiva, de ódio, de dissensões atrás de você. Porque por essas pessoas que convivem conosco, nós receberemos o justo salário. Nós só recebemos aquilo que doamos. E nós só doamos aquilo que temos. Também não vamos criar expectativa nem esperar muito do outro. O outro só nos dará aquilo que ele já é capaz de entregar. Então, nós vamos estar trabalhando com essas questões de forma a buscar a evolução em nós, de buscar o crescimento. E nós estamos o tempo inteiro também encontrando ou buscando o desculpismo para não fazermos o que nos compete fazer. O que já sabemos, nós já sabemos, lá no íntimo, nós já sabemos que somos capazes de fazer, mas ainda não fazemos. E quando estamos nessa preguiça moral de realizar o bem, vamos nos adoecendo, vamos nos enfraquecendo, vamos nos aproximando daqueles que estão aguardando as nossas fraquezas morais, as nossas fraquezas emocionais e nossas fraquezas psicológicas para chegarem, se aproximarem e, quem sabe, permanecer em nós ou conosco, né? A justiça divina determina que cada um receba sempre a recompensa por aquilo que nós fazemos. E é isso, né? Que as boas obras não se manifestem ruidosamente. Não há necessidade, gente. Que custa? A gentileza gera gentileza. Palavras que vão se perdendo, né? Palavras como bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, que bom que você veio, né? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Palavras simples, mas revestidas de verdade, elas fazem toda a diferença. As boas obras não se manifestam ruidosamente, não. Mas elas podem se alicerçar nos exemplos de fraternidade, de altruísmo, nos testemunhos da fé. Uma fé renovada, uma fé vigorosa, contagia. O outro chega perto de você e fala assim, eu queria ter a fé que você tem. Como eu não tenho, ore comigo, vamos orar juntos. Eu sei que juntos nós poderemos alcançar a espiritualidade maior. Ore por mim, reze por mim, né? Interceda por mim, vibre por mim. Isso é maravilhoso. É sinal de que o outro vê em você uma ferramenta vigorosa, poderosa de fé e de comunhão com Deus. Isso é muito bom. Aí você chega para o outro e diz assim, eu vou fazer tudo isso, mas faça você também, porque você também é capaz. Você pode. Essa fé, que ainda é tão pequenina dentro de você, ela vai se ampliando à medida que você for utilizando dela para si e para o outro. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para nos tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Irmãos que brigam com irmãos durante anos, que não se falam, que não se perdoam. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. Do basta, do chega. Será que na despedida de um ente querido, de uma mãe, esses irmãos não passem a perceber que aquela mulher gerou a vida desses dois espíritos que agora se
tomam como inimigos, talvez trazendo lá de outras reencarnações essa cisma, essa intriga, esse desamor, e que ela se colocou ali como traço de união, fazendo com que renasçam como irmãos para aprenderem a se respeitar, a se tolerar, a serem benevolentes, indulgentes uns para com o outro, sabendo perdoar as falhas alheias, as ofensas. Né? Vamos pensar nisso, porque o mal, quando ele chega, é para nos despertar, para nos tirar da zona de conforto, para tomarmos decisões. As decisões melhores são aquelas que vêm revestidas de amor, porque o amor cura uma multidão de pecados, porque o amor liberta, porque o amor compreende. O verdadeiro amor é a cura para todas as chagas humanas. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bons frutos. Mas se a gente pegar essa árvore má e começar a regar com amor, a gente começar a mexer nessa terrinha onde essa árvore está fincada, com compreensão, com respeito, com indulgência, essa árvore ela vai começar a ganhar galhos novos. E quem sabe nesse galho novo que foi propiciado a partir dessa rega, né, profíncua de amor, de respeito, de fraternidade, não brote um fruto bom. Porque toda árvore má, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, ela veio de uma semente boa. E essa semente boa deixa o seu DNA nessa árvore. Basta que a gente fortaleça esse DNA para que os frutos maus deixem de brotar. E comece timidamente a brotar primeiro aqueles frutos que pecam, né, que caem, que não conseguem ganhar ainda o vigor de uma fruta suculenta, saborosa. Mas a gente insiste, rega mais amor, rega mais fraternidade, rega mais respeito e vai ali colocando todas as nossas vibrações positivas e pedindo ao universo que cooperem com essa nossa ação. Um dia, olha a árvore que só dava maus frutos, florindo e dando frutos, não tão doces como serão no futuro, mas frutos menos amargos, menos apodrecidos e mais saborosos. Eu espero ter colaborado com todos vocês nessa reflexão a respeito do bem e do mal, de quem eu estou conseguindo ser hoje, de como eu poderei ser amanhã. Essa visita diária às nossas atitudes, nossas ações, para que sejamos benevolentes, indulgentes e saibamos perdoar, e saibamos também pedir perdão, e saibamos também desculpar e pedir desculpa, que saibamos ter olhares atentos, amorosos para a vida, porque a vida é repleta de momentos aonde nós podemos praticar todo o bem possível. E que o Mestre Jesus nos abençoe. Continue a nos envolver com essa energia de confiança em nós, porque Ele já nos ama. Mas Ele também confia nas nossas capacidades, nossas potencialidades e de que um dia deixaremos de ser alunos e passaremos, assim como Ele, um bom mestre. Muita paz, muita luz. Fiquem todos envoltos no amor de Deus. Gratidão pela oportunidade